Então vamos lá. A aplicação do contorno, ela só é possível antes de você criar o objeto. Então, antes de você criar o objeto, você consegue trabalhar com a configuração do contorno. Por exemplo, ele sempre vai criar com a última configuração que eu havia feito. Aqui, ó, antes de criar, nós vamos poder então selecionar, vamos supor, eu quero um contorno vermelho e uma cor verde. Criei, ele vai vir daquela forma, com a espessura e tudo. Selecionei o meu contorno, cliquei em Delete, ele apagou, acabou. Aí você não consegue aqui, ó, inserir mais o contorno, porque o contorno ele é um objeto separado da forma, né, do que você criou. Então ele passa a ser um outro objeto. A única forma que tem de você voltar é desfazendo com Ctrl Z, ó. Aí você consegue retomar aquele contorno. Então tomem bastante cuidado com isso. Uma outra coisa é o seguinte: o contorno geralmente ele é apagado. É muito raro você trabalhar objetos aqui e manter o contorno. Só se for, por exemplo, para dar mesmo uma diferença, né, entre como se fosse dois objetos ali. Então assim, não é muito comum deixar contorno dentro dos objetos aqui, né, criados dentro do Animate. Então não se preocupem tanto com isso, mas tomem cuidado, porque se você precisar refazer um contorno vai ser muito trabalhoso. Eu teria que trabalhar aqui ferramentas de forma, por exemplo, de linha. Se eu quisesse refazer o contorno desse objeto aqui, eu, por exemplo, utilizaria aqui, ó, um círculo, deletaria essa cor de dentro dele, utilizaria somente o contorno. Ah lá, ele não deletou porque eu não selecionei, ó. Vou selecionar e vou pressionar Delete. Não precisa nem vir aqui, ó. Se você fizer isso aqui, ok. Mas se você pressionar Delete, ele já apaga. Seleciono o contorno e utilizo aqui a manipulação do objeto. Como que eu utilizo a manipulação do objeto? Depois que ele estiver selecionado, vou pegar novamente aqui a seleção do traçado. Opa, pronto. Nós podemos aqui utilizar os recursos aqui, ó, de criar objeto, como eu tinha falado, ok? E aí eu consigo manipular com a minha ferramenta de subseleção aqueles pontos. E aí eu vou ajustando como se eu estivesse vetorizando, tá joia? Então assim, daria muito trabalho, o traçado ali está muito grande. Então você teria um grande trabalho, porque você teria que fazer aqui, ó, uma vetorização dele, ó. Aí você consegue aplicar, né, um outro traçado ali, um contorno em volta do objeto, utilizando essas técnicas de vetorização. Mas assim, raramente você vai precisar, né, de replicar um contorno. Talvez seria até mais fácil criar novamente a forma já com contorno do que vetorizar utilizando esses recursos. Então só uma dica aí: quando você cria um objeto, o objeto eles são duas partes, contorno e forma. Ah, mas poxa, toda vez que eu for movimentar esse objeto, eu vou ter então que selecionar ele e arrastar? Não necessariamente. Se você precisar manipular muito esse objeto, né, movimentar, redimensionar, etc., como eles são, são duas partes em um único objeto, tem alguns recursos que você pode trabalhar aqui, ó, para conseguir facilitar essa manipulação. Por exemplo, o comando Ctrl G. O comando Ctrl G vai agrupar aqueles objetos e aí vai facilitar para que você consiga manipular ele, ó. Toda vez que eu vou clicar fora para ele sair a seleção, eu vou clicar nele novamente. Se ele estiver agrupado, ele está junto. Então toda vez que eu movimentar ele, ele movimenta os dois objetos, contorno mais preenchimento. A mesma coisa aqui, ó. Se eu selecionar esses dois objetos, né, no caso aqui essa forma e esse círculo, e pressionar Ctrl G, pronto, está tudo agrupado. Então o agrupamento dentro do Animate vocês vão utilizar bastante. Ah, mas eu não quero mais manter ele agrupado, eu quero desagrupar esse objeto. Aqui nós vamos ter, ó, algumas opções para a gente poder trabalhar dentro do menu modificar, tá joia? Então nós temos aqui a opção de combinar, temos opções de forma, símbolos, né, imagens, de transformação, né? Então a transformação ela vai focar em redimensionamento, rotação, inversão, tudo isso. Temos posição com organização e temos aqui o que nós estamos fazendo, que é o agrupamento. Então, se um objeto estiver agrupado com Ctrl G, você pode desagrupar com Ctrl Shift Z. Não estou pedindo para vocês guardarem todos esses comandos aí na cabeça, e sim, né, ter atenção quanto aos menus. Eu não lembro qual o comando que desagrupa. Então, vai aqui em modificar, né, tudo que for referente
a alteração do objeto, você vai modificar e aqui você consegue então desagrupar. Ó. Cliquei em desagrupar, ele fez o primeiro desagrupamento, que eram desse objeto com círculo, mas o meu círculo ainda está agrupado, tanto que quando eu clico nele, ele me mostra que é um objeto agrupado. Não permite com que eu trabalhe, né, contorno, não permite que eu trabalhe cores. Eu preciso o quê? Primeiro desagrupar ele para que ele volte a ser um objeto editável. Então tem que ter cuidado também quanto a essa unificação aí de objetos.